Olá pessoal, vou começar mais uma monitoria de cálculo vetorial e vou começar aqui resolvendo algumas questões que eu tirei das APs dele. Essas aqui, como são do começo do conteúdo, são as AP1 de 2024 e 2025.1. Bom, a primeira questão ela vai nos pedir apenas o cosseno do ângulo entre a velocidade e a aceleração. Como a gente vai fazer isso? Ele nos dá a função de espaço, que a gente vai representar por R de t, que vai ser 4 i mais t ao quadrado mais 1 no eixo J, mais t ao quadrado menos 1 no eixo K. Né? O que vão ser estes eixos I, J, K? Você pode pensar como a gente vive num ambiente tridimensional e a gente vai ter essas três dimensões para a gente trabalhar. Em geral a gente usa esse como sendo o J, esse o I e esse o K. O que acontece? Essa função vai nos dar o local onde vai estar o objeto, a partícula, seja o que for, em um determinado tempo. A gente vai, quando substituir pelo valor do tempo que ele nos der, nessa função a gente vai ter um valor no eixo Y, digamos aqui, outro valor no eixo Y e outro no eixo K. A gente vai ter algo parecido com isso aqui. A gente pode representar qualquer ponto nesse espaço aqui com esses três vetores. Como na questão ele pede apenas o ângulo entre a velocidade e a aceleração, a gente vai ter que saber que, como a gente vai achar a velocidade? V de t vai ser igual a derivada de rt sobre dt. A gente já tem um rt, se a gente derivar uma vez, a gente cai na velocidade. E como é que a gente acha a aceleração? A gente pega o valor da velocidade, que é a derivada de rt, e deriva novamente. Aceleração de t, sai a derivada de v em relação a t. Ou também pode ser apresentado como derivada segunda de r em relação a t. Né? Já que a gente sabe que o v é a derivada de r em relação a t. A gente tem r, a gente vai precisar achar v e achar a. Bom, como é que a gente acha o v nesse caso aqui? A gente sabe que qual a derivada de uma constante? Vai ser zero, né? Então a gente vai ter v de t igual a a gente vai derivar cada direção desse, cada vetor separadamente. Aí no final a gente vai juntar tudo. O derivado de uma constante vai ser zero. Então, onde tem derivada de 4, a gente pode botar zero no eixo Y. Então, a gente não pode esquecer de botar a direção para onde ele vai estar. A gente não pode misturar vetores aqui no caso. Mas, derivada dessa parte aqui, derivada de t ao quadrado é 2t, mais derivada de 1, que é zero. Então, não vou botar aqui só 2t. E eixo J. Aqui, derivada de t ao quadrado menos 1, a mesma coisa. Derivada de t ao quadrado é 2t, derivada de uma constante é zero, e o eixo K. Agora, o que é que a gente faz? A gente pega esse vetor velocidade que a gente acabou de achar e deriva novamente. Como a gente vai fazer? Derivada de 0 é 0, então não vou nem botar aqui. Derivada de 2t vai ser o 1 que estava aqui, vai passar para cá e vai ser 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Logo, 2 vezes t elevado a 0 vai ser 2, eixo J. Mais derivada de 2t. Derivada de 2t, 2, eixo K. Pronto, agora a gente já tem o vetor V e o vetor A.
que é que a gente faz agora? Já que ele pede o cosseno do ângulo, né? O que ele vai querer é o cosseno de um determinado ângulo, que é entre o vetor V e o vetor A. A gente agora pode achar quais os ângulos de cada vetor. Novamente voltando para aquela figura, né? A gente tem que cada eixo daqui vai ser 90 graus, né? Como no plano cartesiano, que a gente conhece. Então, como é que a gente vai achar um determinado ângulo? Como, se vocês perceberem, aqui não tem um eixo Y e aqui não tem também o eixo Y, então a gente pode desconsiderar um dos eixos. Eu vou desconsiderar esse aqui para o desenho ficar mais bonitinho. A gente vai considerar só dois eixos, o eixo J e o eixo K. A gente vai ter duas componentes. Vai ter um aqui, no caso do V vai ser 2T, e no caso aqui também vai ser 2T. A gente quer achar esse ângulo aqui. Como é que a gente vai achar um ângulo? A gente tem o seno, que é esse cateto aqui, e o cosseno, que é esse daqui. Então a gente sabe que o ângulo vai ser tangente a menos 1, ou arctangente, de seno sobre cosseno, 2t sobre 2t. Isso aqui vai nos dar tangente a menos 1 de 1, que é igual a 45 graus. Então a gente já achou, esse aqui é o delta de V, a velocidade. Tendo agora com a mesma ideia na cabeça, a gente pode achar o ângulo do vetor A. Eu vou reaproveitar esse desenho aqui, né? Como a gente tem as duas componentes de A, 2 e 2, a gente vai ter 2 aqui e 2 aqui. Para o θ de A, vamos ter tangente a menos 1 de 2 sobre 2, que é igual a 1 log, que é igual a tangente de 1, tangente a menos 1 de 1, que é igual também a 45 graus. Pronto, então a gente já tem o ângulo de V, que é esse aqui, e o ângulo de A, que é esse aqui. Na questão ele pede o quê? O cosseno do ângulo entre eles. Como os dois estão no mesmo ângulo, qual é o ângulo entre eles? 45 menos 45, 0. Cosseno de 0. Aí a gente vai... Vou botar aqui. Resposta final. Vamos ter aqui. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, essa vai ser a minha resposta final. Essa é uma questão bem simples, porque você vai apenas derivar, recapitulando aqui, você deriva uma vez, acha a velocidade, deriva essa parte aqui da velocidade, achar a aceleração. Para achar os ângulos, você usa aqui o plano cartesiano, bota seno e cosseno, aí tem aquela regra que todo mundo conhece, né? Θ é igual a tangente menos 1 de seno e cosseno, a gente vai achar o valor de θ. Faz isso também para a aceleração e vamos ver que vai ter dois ângulos. Como os dois são iguais, os ângulos entre dois vetores, né? Vai ser 0. Cosseno de 0, então só isso. A resposta final vai ser 1. Se tivesse ângulos diferentes, assim, você subtraía e depois achava o cosseno. Muito bem, essa questão é bem boa. A segunda questão, não é que ela seja difícil, ela só é mais trabalhosa, porque ela vai ter muitas integrais para fazer. Aí a gente vai ter um específico que a gente vai ter que abrir ela para integrar mais facilmente. O que ela vai pedir? Ela vai pedir uma distância em que uma partícula, algum objeto, vai percorrer em um intervalo de tempo. Qual é esse intervalo de tempo? Vai ser T0 igual a 0 segundos e o T1 igual a π sobre 2 segundos. Esses vão ser os nossos intervalos. Ele nos dá um vetor velocidade.
ele nos dá o vetor velocidade. Qual vai ser esse vetor? Vai ser, deixa eu pegar aqui para anotar. O V de T vai ser pronto, esse vai ser o nosso vetor velocidade. Deixa eu só melhorar isso aqui. Vou botar aqui no canto T inicial, T final. Pronto. Como é que a gente vai achar a distância percorrida nesse intervalo de tempo? A gente vai ter que, primeiro, vamos fazer aqui, dizer quais os passos que vamos realizar. Primeiro passo, vamos ter que integrar como que a gente acha uma distância tendo a velocidade e tendo o tempo. Certo? A velocidade vezes o tempo é igual a uma distância. Só que aqui a gente tem a velocidade em forma de 3 vetores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai integrar a velocidade pelo tempo, e os limites vão ser os que deu na questão, T1 e T0. A gente vai achar uma função aqui, vou chamar de RT. Segundo passo, a gente vai pegar essa função que a gente achou, RT, fazer o módulo dela. Fazendo o módulo dela, a gente vai achar D, que é a distância que a gente quer descobrir. Bom, agora como a gente começa? Como aqui são 3 direções diferentes, 3 vetores, 3 componentes, né, do vetor, e como eu disse na outra questão, que a gente tem que separar, tem que derivar naquele caso, dessa vez vai ser integrar separadamente, eu vou fazer da seguinte forma: vou pegar primeiro essa parte aqui, integrar, depois só essa parte aqui e depois só essa parte aqui. Acredito que vai ficar mais simples de entender. Essa primeira parte, vou chamar aqui de D1, D2, D3. Tá. O que é que vai ser o D1? Vamos ter a integral de 3 cosseno de T. Os intervalos vão ser sempre os mesmos para as 3 integrais. Pi sobre 2 a 0. O 3 é uma constante, você pode tirar da integral, é 3 cosseno de T, Pi sobre 2 a 0. Qual vai ser a integral de cosseno? A gente sabe que a derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. A integral de cosseno vai ser seno, a integral de seno é menos cosseno. No caso aqui, a integral de cosseno vai ser seno, né? Tem 3, repete a constante, seno de T. Seno de T em que intervalos? Pi sobre 2 e 0. O que é que a gente faz agora? 3 vezes seno de π sobre 2, π sobre 2. A gente tem aqui o círculo trigonométrico, onde que vai ser o π sobre 2? Essa parte aqui. Aqui vai ser o 0, aqui é π, 3π sobre 2, e volta para 2π. A gente sabe que aqui, o seno, nessa parte aqui, tendo aqui como a origem, o seno vai ser 0.
E nessa parte aqui, o seno vai ser 1, né? É onde o seno é maior. Então aqui 3 vezes 1, que é seno de π sobre 2, menos 3 vezes 0, que é seno de 0. Isso aqui vai nos dar 3. Essa é a primeira parte. A parte de D1. Vou botar... Vou escrever aqui em cima. Depois a gente só junta. A primeira parte vai ter D1 igual a 3. Lembrando do eixo. O eixo de D1 é eixo Y. Porque agora eu vou apagar e fazer a outra. Se eu fizesse tudo junto, não teria espaço. Pronto. Nessa parte de D2, o que é que a gente vai fazer? D2 vai ser a integral de... Eu vou já botar o 3 raiz de 3 para fora, já que ali é constante. 3 raiz de 3. Integral de seno de 2t dt. Sobre. Com os limites de integração de π sobre 2 até 0. Quando você se depara com essa integral, você não pode só dizer que é cosseno de 2t. Você vai ter que usar aquela regra da substituição, que aprenderam em cálculo 2. Qual é essa regra? Você vai dizer que essa parte aqui é uma constante qualquer, vou chamar de u, que vai ser 2t. E esse dt vai ser o quê? Vamos ter que a derivada de u sobre dt vai ser a derivada disso aqui. Qual a derivada de 2t em relação a t? Vai ser 2. Então a gente tem essa propriedade aqui. Só que a gente tem um dt e a gente quer substituir por du. O que a gente faz? A gente pega esse dt e joga para cá, e esse 2 vem para cá. Vai ficar du sobre 2 igual a dt. Porque a gente já tem um dt aqui, a gente quer substituir por uma variação de u. A gente poder substituir o u aqui dentro. Vai ficar mais fácil o cálculo. Tendo feito isso, a gente vai mudar esse valor aqui e essa constante, essa variável de integração aqui. Vou chamar isso aqui de u, aqui du sobre 2. Não pode esquecer que é sobre 2. Esse 2 pode sair para fora da integral, já que é uma constante. Lembrando que a gente vai ter que voltar para a variável t para a gente usar esses limites de integração. A gente poderia mudar os limites, mas vai ser um trabalho desnecessário. O que é que a gente faz agora? Esse valor aqui é um valor mais conhecido para a gente integrar, né? Integral de seno é menos cosseno. Então a gente vai ter aqui 3 raiz de 3 sobre 2. Integral de seno é menos cosseno. Vou botar menos aqui fora. Cosseno de u. Agora, como é que a gente faz? Substitui. O que era o u que eu falei naquelas horas? O u era o que tinha aqui dentro, que era 2t, né? Então, onde tem u, a gente bota 2t. Pronto. Agora sim a gente pode usar esses limites de integração. Sobre 2 até 0. O que vai ser o cosseno de π sobre 2 vezes 2? A gente tem π sobre 2 vezes 2. Corta, vira π. Qual o cosseno de π? De acordo com o círculo trigonométrico? Aqui é menos 1, né? Aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1. No caso do cosseno. Então, nessa primeira parte, a gente vai ter que 3 raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π vai ser menos 1. E cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Logo, vamos ter menos 1. Tá certo. Mais 1. Isso aqui não vai ser o menos, né? Porque já que é a segunda parte, vai ser esse limite menos esse limite. Pois é. Aí tem esse menos aqui que eu esqueci. Foi aí que eu tinha esquecido. Então,
No final a gente vai ter, vou botar aqui em cima. A gente vai ter esse menos, quando multiplicar por esses dois, vai dar tudo mais. Então a gente vai ter 3 raiz de 3 sobre 2, 1 mais 1. O mais 1 é 2, né? 2 dividido para 2, vamos ter raiz de 3 raiz de 3. Esse vai ser a nossa segunda parte, o D2. Raiz de 3. Agora que vem ela, que é a mais demorada. Não é que seja difícil, é só demorado. Vou apagar essa parte aqui. Essa vai ser demorada porque, além de ter duas integrais para fazer, essa aqui é de boa porque é uma constante, mas como tem um seno ao quadrado, a gente vai ter que usar outra propriedade trigonométrica para fazer essa integral. Como a gente tem 9 vezes 2 seno ao quadrado de t menos 1, eu posso pegar esse 9 e fazer distributivo, eu vou ter 18 seno ao quadrado de t menos 9. Agora eu vou ter essas duas integrais para fazer, né? Eu vou ter a integral de 18 aqui é uma constante, eu vou tirar da integral seno ao quadrado de t dt menos integral de 9 para fora dt. E os limites são os mesmos. Aqui a gente já sabe que derivada, isso aqui é como se tivesse um aqui, né? Essa integral aqui, ela vai ser 9t, né? Essa parte aqui vai ser 9t. Eu vou logo fazer ela para a gente poder tirar ela e ter mais espaço aqui na outra. 9t, os intervalos de π sobre 2 até 0, vamos ter aqui 9 π sobre 2. E quando for substituir por 0, que vai dar 0. Então, essa primeira parte vai ser isso aqui. Eu vou escrever aqui para tirar ela da frente. 9π sobre 2. Pronto, agora fazer a segunda, outra parte que é bem mais demorada. Só escrever. 18 seno ao quadrado de t dt. Pronto. Como é que a gente vai fazer essa integral aqui? A gente vai ter que ter em mente a seguinte propriedade trigonométrica. Seno ao quadrado de t é a mesma coisa de 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Porque aí a gente vai se livrar desse quadrado aqui do seno. A gente vai ter essa propriedade aqui. Pronto, eu vou substituir isso aqui dentro da integral. Eu vou ter 18 integral de 1 menos cosseno de 2t. E esse 2 eu vou tirar da integral, já que é uma constante. Então, 2 aqui. dt. Novamente a gente vai ter duas integrais, né? Esse 1 e esse cosseno aqui podem ser divididos em duas integrais. Eu vou ter 18 sobre 2, tá logo 9, que multiplica as duas integrais, né? Integral de 1 dt menos a integral de cosseno de 2t dt. Os intervalos não mudam, π sobre 2, 0, π sobre 2 e 0. Pronto. Essa integral aqui, de cara, a gente já sabe que vai ser 1 sobre t não, 1 vezes t,
que a gente pode chamar apenas de t. E essa daqui, lembrando da outra que a gente fez, que a gente também tinha dentro do seno um 2 vezes t, a gente vai substituir isso aqui por u. Esse 2t aqui a gente vai chamar de u. E o dt vai ser aquela mesma regrinha, né? U é igual a 2t, du vai ser sobre dt vai ser 2. Logo, isso aqui passa para cá, isso aqui volta. Vamos ter que o du sobre 2 é igual a dt. Fazendo isso, a gente vai ter isso aqui vira u, aqui dentro do cosseno vira u, e a variável vai ficar du sobre 2. Esse 2 eu posso passar para fora da integral, eu tenho 1 sobre 2 aqui fora, e a integral de cosseno de u vai ser seno de u. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 seno de u. Só que o que é u? U é 2t. Então a gente substitui isso aqui novamente. Esse vai e volta nele. Não tem pra onde correr não. Pronto. Agora a gente vai ter. Isso aqui é um t, não vamos mais. A gente vai ter essas duas integrais aqui. Agora a gente vai aplicar os limites. Esse aqui vai ser o limite de π. I sobre 2 até 0. E aqui também I sobre 2 até 0. O que é que vai acontecer aqui? Onde tiver t, eu vou substituir por π sobre 2, vai ser π sobre 2 aqui, nesse primeiro caso. π sobre 2, como eu tenho um menos aqui, eu vou voltar esse menos aqui, vou ter 1 sobre 2 vezes 2 vezes π sobre 2. 2 vezes π sobre 2, 2 corta com 2, fica π. Seno de π é 0. Então, nessa primeira parte, eu vou ter π sobre 2 menos 0, menos, né, que é o limite de integração. O t vai ser 0, e aqui, onde tiver t, eu vou botar 0, que vai zerar e vai zerar. Então, vai ficar 0 menos 0. Ou seja, o que vai nos restar vai ser esse π sobre 2 aqui. Só que a gente não pode esquecer desse 9 multiplicando. Logo, isso aqui não vai ser π sobre 2, vai ser 9 π sobre 2. Tem um 9zinho aqui multiplicando tudo. Então essa parte toda aqui vai se resumir a 9π sobre 2. 9π sobre 2. Aí a gente vai ver como isso aqui é o mesmo vetor. O mesmo vetor não, a mesma componente do vetor, que é a componente k. A gente vai poder manipular elas duas. Como aqui tem esse sinal de menos, vai ser o menos aqui, né? O que vai nos dar 9π sobre 2 menos 9π sobre 2, isso aqui vai zerar. Vai zerar tudo. Então, a nossa equação final vai contar apenas com as duas componentes iniciais que a gente fez, que é a componente I e a componente J, que é o D1 e o D2. Tudo isso aí que a gente fez vai se transformar em D1, que é 3, vetor I, menos, né, esse menos aqui, o vetor J, que é 3 raiz de 3J. Esse foi o primeiro passo. Isso tudo foi o primeiro passo. O segundo vai ser apenas a gente fazer o módulo disso aqui. O módulo é, para quem não sabe, né, é o quadrado do primeiro mais o quadrado desse segundo aqui. Isso aqui vai nos dar o D que a gente quer achar desde o começo. Aqui a gente faz raiz quadrada de 3 ao quadrado 9 e esse aqui é um quadrado. E aqui, isso é a mesma coisa de dizer que eu tenho 3 ao quadrado que multiplica a raiz de 3 ao quadrado. É o quadrado aqui. O quadrado aqui é o quadrado aqui. No caso da raiz, a raiz morre com essa exponencial, fica só o 3. E aqui a gente tem 3 ao quadrado, que também é 9. 9 vezes esse 3 aqui, que sobrou da raiz, dá 27. No final a gente vai ter raiz de 9 mais 27 é 26.
raiz de 36, 6 metros. Então, em resumo, essa partícula, esse objeto, seja o que for, de acordo com essa função aqui da velocidade dele, em um intervalo de tempo que era t0 igual a 0 segundos e o t final igual a i sobre 2, ele vai se deslocar 6 metros. A terceira questão, ela vai seguir a mesma base dessa questão aqui. Só que a diferença é que ele vai nos dar o R de t. Bom, essa terceira questão aqui, ela vai ser um pouquinho diferente da segunda, porque na segunda ele pediu a distância percorrida. Nessa aqui, ele vai querer a distância da curvatura. Qual a diferença? Digamos que eu tenha uma função assim, e no ponto 0 ele estava aqui, e no ponto, sei lá, 10 segundos ele está aqui, digamos. Nesse cálculo que a gente acabou de fazer, ele só quer a distância. Ou seja, mesmo que ele vá andando nesse caminho todo aqui, o ponto vai querer o quê? Ele vai querer saber daqui até aqui. Essa foi a que a gente acabou de fazer. Agora que a gente vai fazer a terceira, ele não vai querer saber essa distância aqui. Ele vai querer saber realmente o quanto a partícula, o objeto, caminhou. Ou seja, ele vai querer todo esse caminho aqui. Essa é a diferença de uma questão para outra. Enquanto uma vai querer saber em linha reta, no menor trajeto possível, a outra vai querer saber realmente por onde ela passou. Dito isso, ele vai nos dar uma função de espaço, que eu vou chamar de RT, que vai ser é 32 cosseno ao cubo de T mais 32 seno ao cubo de T. Nessa ele só nos dá essas duas componentes. Ele não nos dá componente no componente K. Como é que a gente vai fazer o passo a passo aqui dessa questão? Primeiro passo. A gente vai ter que achar o vetor velocidade, que a gente já sabe que é derivada que é dt em relação a. Segundo passo, o módulo de V, que é representado assim. E o terceiro passo vai ser a integral do módulo de V dt. Essa vai ser a distância que a gente quer achar. Pronto. Ele nos dá também aqui a variação de tempo, que eu esqueci de botar, que é o t inicial vai ser 0 e o t final igual a outra questão, i sobre 2. Pronto. Agora a gente vai fazer o primeiro passo, achar o vetor velocidade. Como é que a gente acha? A gente vai derivar esse R de t. Pois, muito bem, vamos achar o vetor velocidade. Eu vou separar isso aqui em duas partes para abrir aqui na lousa. Derivado em relação a t no eixo y. Vou botar aqui um izinho para saber. Aqui a gente vai ter esse 32 e esse cosseno aqui. A gente tem aquela regra de que quando tem essa multiplicação, como é que a gente vai achar a derivada? Digamos que a gente tem o a vezes b. A derivada disso aqui, em relação a uma variante, sei lá, qualquer, e vai ser o quê? Vai ser derivada da primeira vezes da segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira.
Por que eu falei isso? Porque a gente já vai ver aqui, derivado da primeira vezes da segunda, derivado de uma constante é zero. Logo a gente pode desconsiderar essa parte, faz só a segunda parte. Para a segunda parte, derivado da segunda vezes da primeira. A primeira não muda. Se a primeira não muda, que é o 32, eu vou repetir logo o 32 aqui na tela. 32, né? Aí derivado da segunda. A minha segunda aqui é o B, é o cosseno ao cubo. Como é que a gente vai achar a derivada do cosseno ao cubo? Tem aquela outra propriedade, né? Derivada de cosseno, seno. O que é que a gente faz? A gente tem uma função U de t. A derivada dela vai ser, digamos que eu tenho aqui U de n, U elevado a n. A derivada dela, né, em relação a t vai ser o quê? Vai ser U de n menos 1, o n bem para frente, vezes a derivada do próprio U. Né? O que é que a gente faz aqui então no caso? Como a gente tem cosseno ao cubo de t, a gente vai pegar esse 3 e passar para frente, fica 3 cosseno e diminuir o nosso expoente, o cosseno ao quadrado de t, igual está aqui, vezes a derivada do próprio cosseno. A derivada do cosseno é seno. Menos seno, né? Vou botar o menos aqui. Seno de t. Se a gente multiplicar isso aqui, vai dar 96. O menos vai para fora, né? Menos 96 cosseno ao quadrado de t, seno de t. Essa vai ser a primeira parte. Esse primeiro componente. Para a segunda componente, vai ser basicamente a mesma coisa. A diferença é que ao invés de ser seno, é cosseno. Ou melhor, vice-versa, ao invés de cosseno, é seno. A derivada de R na componente J vai ser o 32. No mesmo caso, ele vai só repetir e vai multiplicar tudo. Esse 3 vai para frente, fica 3 seno ao quadrado de t, vezes derivada do seno, que é o cosseno. Isso vai nos dar 3 vezes 32, 96, seno ao quadrado de t, cosseno de t. Achado essas duas componentes, a gente tem o VT, né? Que é o vetor que a gente queria, vai ser isso aqui, menos 96 cosseno ao quadrado de t, seno de t, no eixo I, mais 96 seno ao quadrado de t, cosseno de t, no eixo J. Essa foi a primeira parte. Segunda parte, achar o módulo de V. O módulo vai ser, a gente vai pegar esse vetor aqui elevado ao quadrado, esse daqui é ao quadrado e fazer raiz quadrada, do jeito que foi a outra questão. Então, no caso, o módulo de V vai ser a raiz quadrada de tudo isso aqui ao quadrado. Como vai levar ao quadrado, o menos vai desaparecer. Cosseno ao quadrado de t, seno de t, mais 96 seno ao quadrado de t, cosseno de t, também não ao quadrado. E a raiz quadrada de todo mundo. Como eu disse na questão passada também, quando eu tenho vários números multiplicados e elevado ao quadrado, é a mesma coisa de eu dizer que cada um individualmente está elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui,
todos estão elevados ao quadrado, eu posso dizer que aqui vai ser 96 ao quadrado, vai ser cosseno ao quadrado elevado ao quadrado, que vai dar cosseno à quarta, e seno ao quadrado. Do mesmo modo aqui. Como está multiplicado tudo e elevado ao quadrado, vai ser 96 ao quadrado, seno ao quadrado, é seno à quarta, e cosseno ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai ter que ter uma sacada aqui. Vocês conseguem ver que eu tenho cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, né? Deixa eu explicar melhor. Vou fazer aqui. Cosseno à quarta de t é igual a cosseno ao quadrado de t vezes cosseno ao quadrado de t. Certo? E da mesma forma, seno à quarta de t é igual a seno ao quadrado de t vezes seno ao quadrado de t. Isso é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Onde tiver seno à quarta, eu vou substituir por seno ao quadrado vezes seno ao quadrado. E onde tiver cosseno à quarta, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Vou apagar aqui para ter espaço. Eu botei isso aqui. Raiz de 96 ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado de t, vezes cosseno ao quadrado de t, né? Já que é a quarta, eu tenho que fazer isso aqui duas vezes. Mais, agora isso aqui, 96 ao quadrado, seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t, vezes, como aqui era para ser a quarta, então eu faço novamente seno ao quadrado de t. Tudo isso aqui é raiz. Agora, o que eu queria fazer com tudo isso? Essa parte aqui e essa parte aqui são iguais. Elas se repetem nos dois lados. O que é que eu posso fazer? Posso botar em evidência. Quando eu botar isso aqui em evidência, eu vou ter 96 ao quadrado seno ao quadrado de t vezes cosseno ao quadrado de t. E esses dois partes que não se repetem, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. A gente sabe que quando temos um cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que vai ser igual a 1. Então, isso aqui, 1 multiplicando tudo isso aqui, não precisa nem botar, né? Vou tirar isso aqui. E aqui é 1. Pronto. O que é que eu faço agora? 96 ao quadrado não está dentro da raiz, assim como seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, eu posso simplesmente cancelar esses expoentes com o expoente da raiz, né? Então vai tirar tudo de dentro da raiz quadrada. Isso aqui vai ser 96 seno de t cosseno de t. Então a gente resumiu tudo isso aqui, ou melhor, tudo isso aqui nisso aqui. Vou apagar aqui para substituir aqui. Pronto. A segunda parte terminando, que era achar o módulo de V. A terceira parte, a gente vai integrar o módulo de V com a variável de integração T, né? E os limites que ele nos deu, que é x sobre 2 até 0. Vou ter aqui integral de π sobre 2 até 0 de 96, eu vou tirar de dentro, né? Porque é constante, seno de t cosseno de t dt.
agora o que é que eu faço? Usando a integral por substituição, eu tenho duas possibilidades. Eu posso substituir o seno ou substituir o cosseno. Eu vou escolher o seno, porque quando eu derivar já vai dar cosseno, não vai dar um número negativo, então não vou precisar botar um sinal aqui. Mas eu poderia escolher o cosseno normal. A única diferença ia ser só o sinal, né? Porque derivado de cosseno é menos seno. Só que eu escolho mesmo. Eu vou chamar o seno de U. Por quê? Se o U for seno de T, o DU vai estar derivado disso aqui em relação a T, né? Derivado de seno em relação a T, cosseno de T. Então, eu posso jogar esse dt para cá, né? E esse aqui vem dividindo. O dt vai ser du sobre cosseno. Ou eu poderia fazer direto. Como assim direto? Esse dt eu poderia jogar para cá para frente, né? Esse dt eu queria para cá para frente. Aí eu observo. O du vai ser cosseno de t dt. E eu já tenho exatamente isso aqui, ó. Cosseno de t dt. Isso aqui vai ser o meu du. Não vou precisar nem fazer du sobre cosseno embaixo. Não vou precisar não. Eu já vou dizer que isso aqui é cosseno de t dt. Já aqui, eu achei aqui, né? Certo? Então isso aqui vai nos dar 96, repete. Integral de... Isso aqui virou meu u. E isso aqui tudo virou meu du. Integral de u du vai ser 96 u ao quadrado sobre 2. Certo? Agora o que é o meu u? O meu u é seno. Então eu volto para o seno. 96 seno ao quadrado de t sobre 2. E aplico os limites. Os limites são π sobre 2 e 0. Qual é o seno de π sobre 2? Lembra lá do círculo que eu fiz na outra questão? π sobre 2 aqui em cima. Qual é o seno desse ângulo aqui? 1. Então eu vou ter 96 sobre 2, vai dar 48. 48 e multiplica. Seno de π sobre 2 é 1. 1 ao quadrado, né? Porque tem esse quadrado aqui. 1 ao quadrado continua sendo 1. Aí menos seno de 0. Seno de 0 seria bem aqui. Vamos zerar aqui, né? Seno de 0 vai ser 0. 0 ao quadrado continua sendo 0. Então a gente vai ter 1 menos 0 é 1. 48 vezes 1, 48 metros. Então o nosso D vai ser 48 metros. Então esses são os passos que a gente vai seguir, recapitulando aqui. Primeiro, a gente achou o vetor velocidade. A gente deriva essa função aqui que nos dá a posição do objeto. Em segundo lugar, a gente achou o módulo de V, né? A gente faz a raiz quadrada de um componente ao quadrado mais outro componente ao quadrado. E por último, a gente integrou o módulo, a gente não integrou o V, a gente integrou o módulo dele. Por isso que a gente achou o módulo aqui. E a derivada de integração T, né? Sobre os intervalos que ele nos deu, né? Que era π sobre 2 até 0. Feito tudo isso, a gente só tem que se ligar nessa regrinha aqui, né? Fazer o seno de T. Isso aqui já vai ser o du. Não vou precisar botar du sobre cosseno e tal. Não vou precisar. E quando fizer essa integração, vai nos dar o resultado de 48 metros. E é isso aí, galera. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem. E é isso aí. Valeu.